Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, que reina para todo sempre. Estamos iniciando o culto de orações e de proclamação da palavra do Senhor. A partir deste momento, a Igreja Batista Monte Moriá se reúne para prestarmos ao Senhor esse culto de louvores e de adoração ao Senhor. Oramos para que o Espírito de Deus atue sobre nossas vidas, de maneira que sejamos todos adoradores em espírito e em verdade. Já tome a sua Bíblia, o seu inário e participe conosco de todos os momentos desta adoração ao Senhor. Vamos orar pedindo a Deus que nos conduza em todas as partes desse culto, que nos ilumine para o entendimento da sua palavra. Você, prezado amigo, ouvinte, participante conosco, tome também a sua Bíblia e seja um participante conosco nesse culto. Vamos orar e pedir a nosso Deus que esteja nos conduzindo a partir desse instante. Santo Deus, eterno e bondoso Pai celestial, louvado e glorificado seja o Senhor para sempre. O Deus misericordioso, compassivo, longânimo, que na sua infinita misericórdia e amor por nós, enviou a Jesus, o seu Filho, para nos justificar dos nossos pecados, para nos tornar filhos, servos do Senhor. Nós estamos aqui, ó Deus, curvados diante de Ti neste momento de orações e de súplica e de busca, Deus. Estamos, ó Deus, para Te adorar neste momento, que o Senhor para isso nos abençoa. Pedimos que o Teu Espírito ilumine nosso entendimento para a Tua palavra. Pedimos-Te, Deus, que nos leve a orar como convém, para que nossas orações sejam por Ti contempladas e recebidas no trono da Tua glória, Pai. Que o Senhor para isso nos abençoa. Nós Te pedimos, Deus, nesta oração, em nome de Jesus, orando. Amém, Senhor. Amém. Hoje nós vamos estar dando continuidade, talvez concluindo o estudo iniciado sobre as fases do reinado de Salomão. Mas antes disso, nós vamos estar orando, como sempre, de forma intercessória. Peço que você coloque aí os seus pedidos de orações, seja através aí da mídia ou nos seus pensamentos, no seu coração. É hora de nós nos curvarmos diante do Deus Todo-Poderoso, aquele que pode todas as coisas, aquele que tem o controle absoluto de todo o universo, porque Ele é o Criador, Ele é o sustentador do universo. Vamos então, nesse temor e nessa confiança, nessa fé, curvar-nos diante de Deus. Vamos orar pelas pessoas enfermas, nos hospitais do nosso país, nas emergências, aqueles que ainda nem mesmo chegaram às emergências, quantas pessoas no interior do nosso país, nas periferias da nossa cidade, sem recursos médicos. Vamos orar por essas pessoas, lembrando-nos também dos idosos nos abrigos, das pessoas em situação de ruas, dos menores abandonados, dos lares ameaçados de destruição. Também vamos orar pelos médicos, enfermeiros, pessoas da saúde que estão aí heroicamente trabalhando nesse tempo de tão grande apreensão no nosso país e no mundo, mediante esse mal que nos assola. Vamos orar por suas famílias. Também vamos orar pelos nossos governantes, o nosso presidente, os poderes judiciário, legislativo, executivo. Vamos colocar essas pessoas diante do Senhor, pedindo que eles possam ter uma unidade, uma união entre si, para estarem administrando todo esse momento difícil do nosso país. Orar por todo mundo, pelas pessoas desempregadas,
aqueles que estão sob ameaça do desemprego. Sim, vamos clamar a Deus que para Ele tudo é possível. Por mais obscuro que sejam os prognósticos, nós sabemos que há um Deus Todo-Poderoso maior do que todas as coisas. E Ele certamente pode superar todas essas dificuldades com a sua bondade e o seu amor. Vamos orar também pelas igrejas, para que nós possamos continuar cumprindo a nossa missão. Primeiro, de proclamar a palavra do Senhor, que é uma palavra de esperança, que é a única esperança para a humanidade, porque pela palavra as pessoas conhecem a Jesus, pela palavra as pessoas adquirem a verdadeira fé que leva-as a crer em Cristo Jesus. Vamos então orar para que nós sejamos proclamadores da sua palavra. Vamos orar para que, como diz a Bíblia, se o meu povo orar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu e sararei a sua terra. Há uma missão, há uma parte que pertence a nós aqui. Além da oração, nós precisamos também acertar a nossa vida com Deus, viver numa maior comunhão com Ele, nos converter de todo o mau caminho, para que Deus possa então contemplar a nossa oração e cumprir a sua promessa de sarar a sua terra. Os seus agradecimentos, lembre-se deles. Nós precisamos agradecer grandemente a Deus a sua bondade e misericórdia. Vamos estar orando. Nós hoje queremos agradecer a Deus pela vida do meu irmão Israel, que ontem se submeteu a um cateterismo e ele constatou lá normalidade no seu coração, e nós estamos muito gratos a Deus por isso. Que Deus possa abençoar ali o Israel, que a sua saúde seja preservada e que ele continue caminhando para um encontro verdadeiro com Jesus. Vamos orar também pelas pessoas lá da nossa igreja, pessoas idosas que precisam do nosso clamor, a nossa irmã Edna, nossa irmã Eudóxia. Vamos orar pelo nosso irmão Salvador, também Marlise, Isabel. Vamos orar pela nossa irmã Maria José, nosso irmão Madel, enfim, todas as pessoas, a nossa irmã Eudóxia. Vamos curvar diante de Deus neste momento. Você já colocou os seus pedidos, nós vamos estar lendo, porque Deus já o contemplou certamente, mas o importante é que você e eu nos curvemos diante desse Deus Todo-Poderoso nesse momento. Momento de oração. Vamos juntos, irmãos, orar. Santo Deus, eterno e bondoso Pai celestial, Todo-Poderoso e Senhor, nós colocamos diante do Senhor causas, pessoas, situações que o Senhor conhece melhor do que todos nós, porque o Senhor conhece a real necessidade de cada ser deste mundo. O Senhor conhece a real necessidade do mundo, o Senhor sabe de todas as coisas, mas o Senhor aguarda que o teu povo clame a ti, e é o que nós estamos fazendo neste momento, Senhor Deus, colocando tudo que foi aqui verbalizado diante do Senhor, e te suplicando, Pai, que segundo a tua bondade, a tua misericórdia, o teu poder, o Senhor dos céus possa, nosso Deus, estar atendendo às nossas orações e concedendo a cada uma dessas pessoas, a cada causa aqui anunciada, Senhor, aquilo que for dos teus propósitos soberanos. E nós acrescentamos a essa oração, Senhor, para que, se é já o tempo do Senhor, o Senhor possa, de forma extraordinária, milagrosa, cessar, Deus, todo o avanço deste mal sobre a humanidade. Mas isso é segundo os teus propósitos. Que o Senhor tenha misericórdia, Deus, se possível. Salva, Deus, os povos de todas as nações, em especial o povo brasileiro, onde nós vivemos um momento de maior intensidade do ataque deste mal. Por misericórdia, nós te pedimos, nosso Deus, pelas pessoas desempregadas, que lá esteja o Senhor dando-lhes os recursos necessários
e abençoando para que elas tenham dentro em breve a recuperação do seu trabalho. Senhor, nós te pedimos pelo reinício das atividades produtivas de todo o mundo, Senhor, para que possa todos retornar ao seu trabalho, ao seu emprego, à sustentação digna. Livra, meu Deus, as empresas das falências, em nome do Senhor Jesus. E mais uma vez, os governantes do mundo e do nosso país, que eles sejam, Deus, unidos, dependentes do Senhor, para estar, ó Deus, administrando esse momento de tamanha dificuldade. Que o Senhor nos atenda, Pai, é o que nós te pedimos nesta oração, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Vamos pedir, eu estou orando neste momento e peço que você também ore para que Deus possa me usar para transmitir a sua palavra ao seu coração, como ela já veio ao meu coração. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Reis, no seu capítulo 2, os versículos 10 a 12, que é o texto base para esse estudo que estamos realizando sobre etapas do reinado de Salomão. 1 Reis, capítulo 2, de 10 a 12, assim nos diz a palavra de Deus. Oremos. Senhor, abrimos a Tua palavra. Precisamos e suplicamos que o Teu Espírito ilumine o nosso entendimento para a Tua palavra e para que nos dê humildade suficiente para aplicá-la na nossa vida, guardá-la na nossa lembrança. Que o Senhor abençoe este Teu servo. Usa-me, Deus, para falar às pessoas que o Senhor tem para te ouvir neste momento. É o que nós te pedimos, orando em nome de Jesus. Amém, Senhor. Davi descansou com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. Foi o tempo que Davi reinou sobre Israel, 40 anos, sendo 7 anos em Hebrom e em Jerusalém 33. Salomão assentou-se no trono de Davi, seu pai, e o seu reino se fortificou sobremaneira. Sobre este reinado nós temos falado nas quartas-feiras e hoje vamos dar continuidade. O rei Salomão, alçado ao trono de Israel, Israel ainda unificado, em lugar do seu pai Davi. Salomão, que amava ao Senhor, buscou ao Senhor para que desse a ele a sustentação, a orientação de como governar Israel. Tamanha responsabilidade, um povo tão grande e ele ainda tão jovem. E nós já vimos nas quartas-feiras anteriores que Deus ouviu a sua oração e a respondeu de uma forma extraordinária. Salomão pediu a Deus que desse sabedoria para que ele pudesse governar Israel de acordo com os propósitos de Deus e como fez seu pai Davi. E Deus atendeu a sua oração, o fez um dos homens mais sábios que a Bíblia registra, e o seu reinado desenvolveu-se de forma extraordinária. Havia uma promessa de Deus para Davi, seu pai, de que Salomão construiria um templo aonde haveria de ali Deus santificar e colocar ali o seu nome, voltar ali os seus ouvidos, os seus olhos para as orações daquele lugar. E assim foi feito. Salomão concluiu o templo e o consagrou ali de forma maravilhosa, primeiramente trazendo a arca da presença de Deus para o templo e depois inaugurando oficialmente naquele momento de grande alegria para Salomão e para o povo de Israel. E ali, mais uma vez, Salomão orou ao Senhor. E aquela oração, a oração inaugural, ou seja, a inauguração oficial do novo templo, se concretizou ali naquela oração,
de Salomão ao Senhor. E aí nós tivemos, então, vamos a partir desse momento, está aqui registrando, não está aqui descrevendo já, estudando a segunda resposta de Deus a Salomão. Deus já havia aparecido a Salomão na primeira vez, quando ele pediu que lhe desse sabedoria, e agora mais uma vez Deus responde a Salomão. Abra sua Bíblia e passe para o capítulo número 9 de 1 Reis, e nós vamos estar aí, então, a partir desse instante, dando continuidade ao nosso estudo. Capítulo 9 de 1 Reis, está aí a resposta de Deus a Salomão, a segunda resposta de Deus a Salomão. Acompanhe comigo, capítulo 9, de 1 a 3. Sucedeu, pois, que, tendo acabado Salomão de edificar a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo que tinha desejado e designar a fazer, o Senhor tornou a aparecer-lhe como lhe tinha aparecido em Gibeon. E o Senhor lhe disse: ouvi a tua oração e a tua súplica que fizeste perante mim. Santifiquei a casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Então essa foi a resposta de Deus a Salomão. E nós vamos então observar aqui aplicações importantes para a nossa vida, meus irmãos e amigos que participam conosco deste culto. Deus ouviu a oração de Salomão e disse: Salomão, está pronto a casa que tu edificastes. Eu vou então santificar esse lugar para colocar ali o meu nome, para voltar ali os meus olhos, os meus ouvidos, para toda a oração que ali for feita possa ser contemplada por mim. Meus irmãos e amados, lições para nós. O templo que nós congregamos é um lugar aonde Deus santificou para colocar ali o seu nome, para voltar ali os seus olhos, os seus ouvidos, para que todo ato de adoração, de louvores, as orações que ali forem dirigidas a Deus, certamente serão contempladas por Ele. E uma aplicação importante sim, de relevância para nós, é que muitas vezes nós não utilizamos nossos templos para estarmos ali orando coletivamente, sabendo que Deus disse que o lugar da nossa congregação é um lugar santificado, que os seus olhos estão ali voltados, os seus ouvidos também, para toda a oração que se fizer neste lugar. Nós precisamos reconsiderar essas coisas, irmãos, para que os nossos cultos de orações nos nossos templos sejam mais habitados, o nosso templo seja mais repleto de pessoas. Ah, pastor, mas eu oro mesmo na minha casa. Sim, a nossa rotina de oração na nossa casa é um momento prazeroso, diário para todos nós. O nosso culto doméstico, nossa família curvada diante de Deus. Mas a família de Deus precisa orar na casa de Deus. Então eu quero que os irmãos considerem isso. E saiba que o propósito de Deus é que nós estejamos ali, porque ali foi santificado, para que o seu nome esteja ali. Isso para todos os atos de adoração. O nosso culto matutino de domingo, vespertino, o nosso culto de oração, como estamos aqui nesse tempo, infelizmente ausentes, transmitindo via internet, mas daqui a pouco nós estaremos livres para estar na nossa casa. Eu espero que nós estejamos com saudade do nosso Sião e que ali possamos nós chegarmos todos com alegria e meditarmos: ó Senhor, por que eu deixei de vir tantas vezes na tua casa? Neste tempo de reclusão, eu senti tanta saudade do templo.
Eu creio que isso vai tocar o coração de todos nós. Eu creio que haverá uma mudança significativa doravante nas igrejas, porque nós experimentamos a saudade do templo, da nossa união, da nossa congregação ali diante do Senhor. Mas vamos guardar bem isso, irmãos. Aquele lugar, lá na sua igreja, o templo da sua igreja, foi santificado e Deus colocou ali o seu nome, voltou os seus ouvidos e seus olhos para acolher, para receber as orações que ali se fizerem por toda a coletividade da igreja. Uma segunda fase do reino de Salomão, com aplicação para a nossa vida, diante dessa segunda resposta de Salomão, que é altamente significativa para nós, vem o passo seguinte: estava inaugurado o grande templo de Salomão. Deus havia cumprido sua promessa. Deus colocara ali o seu nome, os seus ouvidos, os seus olhos. E mais uma vez, o Senhor fala com Salomão. O Senhor, a partir daquele momento, ele ratifica a Salomão as suas recomendações, para que ele continuasse sobre as suas bênçãos. Ou seja, Salomão, para que você continue a ser um rei abençoado, que além de um gestor político, você seja um rei espiritual, um governante que anda segundo o coração de Deus, que ama o seu Deus, você precisa continuar andando nas mesmas recomendações que eu te passei na primeira vez que eu apareci você lá em Gibeon. Que você guardasse os meus caminhos, os meus estatutos, e que você fizesse tudo conforme eu te oriento, Salomão. Até então você fez, até então você foi abençoado. E doravante, faça isso. Aí no capítulo 9, que você está com a sua Bíblia, a partir do versículo 4, acompanhe comigo. Se andares perante mim, como andou Davi, teu pai, com integridade de coração e com sinceridade, para fazeres segundo tudo o que te mandei e guardares os meus estatutos e os meus juízos, então confirmarei o trono do teu reino sobre Israel para sempre, como falei acerca de Davi teu pai, dizendo: não te faltará sucessor sobre o trono de Israel. Versículo 6. Porém, se vós e vossos filhos de qualquer maneira vos apartardes de mim e não guardardes os meus mandamentos e os meus estatutos que vos prescrevi, mas fordes e servides a outros deuses e os adorardes, então eliminarei Israel da terra que lhe dei, e esta casa que santifiquei a meu nome lançarei longe da minha presença, e Israel virá a ser provérbio e motejo entre todos os povos. Observe, irmãos queridos, que Deus ratificou ali o que ele precisava que Salomão continuasse a fazer. E que se porventura qualquer desvio houvesse a partir desse momento, Deus agiria com justiça. Da mesma forma que agiu para abençoar, ele agiria com justiça também para corrigir. E olha que são coisas fortes. Se Salomão continuasse no caminho de Deus, não faltaria sucessor sobre o trono de Israel. Quer dizer isso? Que não faltaria sucessor de forma abençoada como foi Davi e Salomão. E que seria da linhagem da família de Salomão. Agora, se houvesse desvios, de qualquer maneira vos apartardes, diz o texto, dos mandamentos, e aquele povo viesse a adorar outros deuses, o que aconteceria? A palavra diz que eliminarei Israel da terra. E a casa que santifiquei, em meu nome, lançarei longe da minha presença.
Israel virá a ser objeto de escárnio das pessoas. A responsabilidade do crente em Cristo Jesus, irmãos, do povo de Deus neste mundo, preservar as bênçãos de Deus sobre a sua igreja, sobre o povo, sobre a sua família e sobre até mesmo sobre a sua nação. Israel seria e foi punido por isso. Nós vamos ver o final desse estudo. E nós estamos vivendo um momento bastante semelhante a esse. O mundo está sendo corrigido por Deus. Será que o povo de Deus não tem desviado dos caminhos que Deus determinou que nós andássemos? Nós não podemos descartar essa possibilidade, porque está sobre os nossos ombros a responsabilidade de que Deus continue abençoando a terra. E para isso nós precisamos permanecer no caminho que Deus determina para ele. Essa foi a ratificação de Deus a Salomão. Continue andando nos meus estatutos, agindo como um servo de Deus, e Israel será abençoado. Ou ao contrário, será o contrário. Israel será punido e, quem sabe, banido. Então, segunda lição das fases do reinado de Salomão. Terceira lição que nós separamos hoje. Salomão continuou andando nos caminhos de Deus. E Deus confirmou para ele ali essa ratificação das suas promessas. Olha, agora passo para o capítulo 10. O versículo número 1 até o versículo número 14, Salomão recebeu uma visita de muitos outros governantes de outras nações. A fama de Salomão se divulgou ao longo daqueles países vizinhos e os reis ficaram admirados de tamanha sabedoria, de tamanha riqueza, de tamanho sucesso que era aquele governo, aquele império de Salomão. E eles vinham visitar. Então nós não vamos ler todo o texto aqui. Nos versículos de 1 a 14, Salomão recebeu a visita de uma rainha de Sabá, que ouviu falar da fama de Salomão com respeito ao nome do Senhor, veio provar, veio pessoalmente verificar se realmente aquilo era verdade. E a Bíblia diz nesse texto aqui que ela ficou perfeitamente convencida de que aquele homem era um homem extraordinariamente abençoado por Deus. Era um milagre, um sinal evidente de Deus atuando sobre a vida daquele homem. E ela então constatou isso. E ela quis presentear Salomão, já um império tão rico, mas aquela rainha também muito rica, quis presenteá-lo. E as riquezas de Salomão. Ele mandava seus navios a uma região chamada Ofir, aonde trazia ali ouro, havia ali uma exploração de ouro, e era muito ouro. Eu só quero destacar aqui a quantidade de ouro que tinha para termos uma noção do sucesso que era o governo de Salomão. O peso do ouro que trazia Salomão a cada ano era de 666 talentos de ouro, além do que entrava dos vendedores e do tráfico dos negociantes, de todos os reis da Arábia e dos governadores da terra. Só para nós termos uma ideia, um talento é 34 quilos. E está dizendo aqui que ele trazia aproximadamente 660 quilos a cada viagem. Isso significa aproximadamente 23 mil quilos, 23 toneladas. Também para conhecimento da notória importância de riquezas daquele reino,
Hoje, no mercado atual, uma grama de ouro custa aproximadamente R$ 290, R$ 280, uma grama de ouro. Isso quer dizer que 1 quilo custa aproximadamente R$ 300.000. Então essa era a riqueza de Salomão, do seu reinado, o seu poder financeiro, porque tudo isso sobre as bênçãos de Deus, porque ele andava nos caminhos de Deus. Irmãos, quando o povo de Deus anda nos seus estatutos, nos seus caminhos, há fartura, não há miséria, há meios de vivência, de sobrevivermos dignamente. O povo de Deus andando nos caminhos de Deus traz bênçãos sobre a terra, sobre as colheitas, sobre nossos reservatórios, sobre a nossa despensa. Isso é relevante, nós constatarmos na palavra de Deus. Aqui não está falando isso apenas para destacar a importância de um reino, não. Destacar a fidelidade de um homem que obedecia a Deus nos seus mandamentos, nos seus estatutos. E, portanto, ele era abençoado. E a lição para mim e para você, como povo de Deus, se nós andarmos no caminho de Deus, nos seus estatutos e mandamentos, com certeza as promessas de Deus não mudam. Nós seremos abençoados, nossa cidade será abençoada, nosso país será abençoado, a nossa área rural será abençoada. Porque Deus se agrada do seu povo que anda no seu caminho. Então essa é a grande lição dessa fase do reinado de Salomão para a nossa vida, irmãos queridos. A seguir, o texto bíblico fala do poder bélico de Salomão. O poder bélico, estamos dizendo aqui, o poder de defesa que Salomão tinha no seu reinado. Além de toda essa riqueza, ele tinha os seus instrumentos de defesa, que o capítulo número 10, a partir do 26, nos diz aqui o poderio bélico de Salomão. Acompanhe comigo a partir do verso 26 do seu capítulo 10, de 1 Reis. Também ajuntou Salomão carros e cavaleiros. Tinha 1.400 carros e 12.000 cavalarianos, que distribuiu as cidades para os carros e junto ao rei em Jerusalém. Fez o rei que em Jerusalém houvesse prata como pedras e cedros em abundância, como os sicômoros que estão nas planícies. Os cavalos de Salomão vinham do Egito e da Cilícia, e comerciantes do rei os recebiam da Cilícia por certo preço. Importava-se do Egito um carro por 600 siclos de prata e um cavalo por 150. Nas mesmas condições, as caravanas os traziam e os exportavam para todos os reis dos heteus e para os reis da Síria. Além de ter um reino abençoado, com instrumentos de defesa fortes, ele ainda distribuía para os países vizinhos, porque naquele tempo Deus promoveu paz no reinado de Salomão. Israel vivia em paz, porque Salomão era um servo fiel do Senhor, apesar de toda essa riqueza, de todo esse poderio até então. Isso não mudou, meus irmãos. Se nós, o povo de Deus, também andarmos nos caminhos que Deus determina que andemos, nós vamos ser abençoadores das nossas nações, das nossas cidades, e nós estaremos guardados pelo nosso Deus. Mas eu quero caminhar para a quarta lição dessa noite, sobre o poderio financeiro de Salomão. Então até aqui vimos um rei admirado por todos os reis da terra, um reinado riquíssimo, um reinado poderoso no seu exército, nos seus instrumentos de guerra, de defesa. Aquele homem estava vivendo um verdadeiro momento de paz e de sucesso, de governabilidade.
Esse é o momento mais perigoso da vida do homem. Quando nós estamos no topo dos nossos sucessos, é o momento que nós precisamos nos redobrar em orações e dependência de Deus. E foi exatamente o que Salomão não fez. A partir desse momento de pico de poderio e riqueza, Salomão começou a se esquecer de Deus. O poder da concupiscência foi sobre Salomão. E a partir do capítulo 11, nós começamos a verificar o poder da concupiscência sobre Salomão. Concupiscência, nós sabemos, são os desejos exagerados humanos da carne, ligado principalmente à sensualidade. É a fraqueza maior do ser humano, é a sua sensualidade, a parte sexual. E foi ali que o poderoso Salomão começou a se esquecer do Deus que tanto o abençoou. Capítulo 11, os 3 primeiros versículos. Ora, além da filha de Faraó, a esposa original de Salomão, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias. Destaque apenas aqui, povos que sempre combateu Israel, que sempre teve Israel como inimigo. Salomão foi e tomou de lá mulheres para si, cada uma das suas esposas. Mulheres das nações que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração, para seguirdes os seus deuses. A estas se apegou Salomão pelo amor. A concupiscência. Deus disse: olha, não casem com mulheres estrangeiras, porque eles ainda adoram deuses pagãos, têm a sua cultura religiosa, e certamente eles vão levá-los também a se corromperem. Principalmente no lado feminino, que tem, todos nós sabemos, tem um poder muito grande sobre a vida do homem. E foi Salomão, desobedeceu a Deus e trouxe as amonitas, as edonitas, as moabitas para ser rainhas do seu palácio. E o verso 3, observe: tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Salomão se tornou um prostituto, um homem que não se contentou com a sua esposa e com o seu poderio financeiro, com a sua admirável sabedoria, com as suas vestes naturalmente altamente requintadas. Ele atraiu centenas, 700 mulheres. Assim diz a palavra do Senhor. Mas o mais triste de tudo isso é que o texto diz que suas mulheres lhe perverteram o coração. Iniciou-se nesse ponto uma vertiginosa queda espiritual da vida de Salomão. Meus irmãos, igreja querida, nós precisamos ter cuidado com o sucesso. Nós precisamos ter cuidado com os elogios. Nós precisamos ter cuidado com o sucesso financeiro, a riqueza, porque isso pode nos levar a satisfazer as nossas concupiscências naturais, normais, que todos vocês e eu temos.
e nós podemos deixar Deus de lado. O coração de Salomão mudou. As mulheres perverteram o seu coração. Olhem no versículo número 4 do capítulo 11. Sendo já velho, Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor seu Deus, como fora de Davi, seu pai. Aquelas mulheres dominaram Salomão, agora já velho, idoso, se tornou uma presa mais fácil ainda, como nós conhecemos que isso é uma realidade. E elas então tomaram conta de todo o espaço daquele reino. Elas perverteram, elas tiraram Salomão, o coração dele, da presença de Deus. E a queda espiritual de Salomão foi lastimável. Versículo 5 até 8, quero concluir. Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, a Milcom, abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão o que era mal perante o Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi seu pai. Nesse tempo, edificou Salomão um santuário a Camus, abominação de Moabe, sobre o monte fronteiro a Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. Assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam os seus deuses, a seus deuses. Aquele homem abençoado por Deus, que construiu um templo que Deus abençoou, santificou e colocou ali o seu nome, voltou os seus olhos, os seus ouvidos para receber as orações, as adorações daquele povo, hoje construiu templos para deuses pagãos, porque perverteu o seu coração por causa da concupiscência da sua carne. Cuidado devemos ter, irmãos, com as concupiscências carnais dentro da própria igreja. Salomão era um abençoado de Deus. Nós somos abençoados de Deus, mas somos pessoas humanas. Então nós devemos estar vigilantes a cada dia. E a consequência final da queda de Salomão, Deus se indignou e cumpriu a sua promessa feita a Salomão. Olha, se você me seguir, abençoarei o tempo que for necessário, não faltará herdeiro do seu trono. Agora, se não, eu também punirei. Deus é justo. Capítulo 11, versículo 9, a partir do 9, diz assim: pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviara o seu coração do Senhor, Deus de Israel, que 2 vezes aparecera a Salomão. E acerca disso lhe tinha ordenado que não seguisse outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor ordenara. E diz aqui o versículo número 11: por isso disse o Senhor a Salomão: visto que assim procedeste e não guardaste a minha aliança, nem os meus estatutos que te mandei, tirarei de ti este reino e o darei a teu servo. Estava decretado. Deus, pela desobediência de Salomão, tiraria o reino dele. Então a indignação do Senhor sobre Salomão, o cumprimento da sua justiça. Ah, mas Deus é um Deus irado? Não, Deus é Deus justo. Ele alertou Salomão que não desviasse-se dele. Ele alertou Salomão que o desvio custaria exatamente isso. E Salomão desconsiderou isso. Irmão, irmã, queridos, eu e você somos alertados diariamente pela palavra do Senhor que nós não podemos desviar dos seus estatutos. E nós sabemos que nós servimos e cremos a um Deus que é absolutamente justo. Não Deus irado, justo.
ele não deixa de corrigir o filho que erra. Cuidemos disso, irmãos. O versículo número 12. Contudo, não farei nos teus dias, por amor de Davi teu pai, da mão de teu filho o tirarei. Havia uma promessa de Deus para Davi que não faltaria herdeiro para o seu trono. Então, por amor de Davi, Deus ainda considerou Salomão: apesar de tudo isso, eu não vou tirar o reino da tua mão, não, mas vou tirar do teu filho, que nós sabemos foi o filho de Salomão, Roboão, que veio a governar, e aí sim, Deus aplicou ali a justiça final sobre o pecado de Salomão. Sabe, irmãos, porque Israel é uma nação dividida? Por causa da infidelidade de Salomão. Porque até então, Israel era uma só nação, unificada. A partir daquele momento, quando Roboão assumiu o trono do seu pai Salomão, Israel foi dividido em Judá e Israel. 10 tribos do norte, capital Samaria, que gerou os samaritanos, dominado pelos sírios. Isso é de escola bíblica, eu não vou continuar. E o reino de sul, Judá, capital Jerusalém. E aquele povo, em muitas ocasiões, guerrearam e estão guerreando entre si até hoje. Por quê? Por causa do pecado de Salomão, da desobediência, da infidelidade dele. Tem explicação. Os historiadores não chegam a essa conclusão, mas é isso. Porque de Davi a Salomão, Israel era unificado, era uma nação única, coesa. Hoje é uma nação dividida, que guerreia entre si, como era a tribo do norte e a tribo do sul. Por isso, então, o versículo número 13, que fecha aqui exatamente: todavia, diz o verso 13, não tirarei o reino todo, darei uma tribo a teu filho, por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, que escolhi. Então, a tribo de Judá ficou com Roboão. E aí começou a aparecer os outros reis lá do norte de Israel, que nós sabemos, aqueles reis que aí sim fizeram absurdos espirituais e corrompeu toda a nação de Israel. E foram dominados pelos sírios, e posteriormente o próprio Judá foi dominado pelos babilônios como punição a Deus. Portanto, Salomão é um grande exemplo para a igreja de Jesus hoje, irmãos queridos. Nós somos abençoados grandemente, porque pela graça de Deus nós conhecemos a Jesus, nós cremos nele, e pela nossa fé dele nós nos tornamos filhos de Deus, famílias de Deus. Mas isso não para nos sentarmos numa poltrona de salvos, para atuarmos como família de Deus neste mundo, em obediência, em fidelidade, para que nós sejamos abençoadores do mundo. Grande responsabilidade sobre nós. Eu deixo a palavra final para mim e para você, igreja de Jesus. Você tem caminhado nos estatutos de Deus? Você tem sido um coração inteiramente agradável a Deus? Ou você tem permitido que o seu coração se corrompa diante das concupiscências da carne, diante da força do mundo, da pressão do mundo sobre a igreja? Lembre, irmãos, como subimos, podemos cair. Não por Deus, mas pelas nossas infidelidades a Deus. Salvação não se perde. Salvação se alcança para ficar. Aqueles que não ficam na salvação é porque não alcançaram ela. Firmemos no Senhor Jesus e com certeza a vitória virá. Que Deus nos abençoe. Nosso Deus, em nome de Jesus, nós oramos agradecendo por esse instante que vivemos a Tua doce presença entre nós, que podemos prestar ao Senhor esse culto, essa adoração,
que podemos viver, Deus, no conforto de estarmos sobre a sombra da tua cruz e na certeza de que ao fim descansaremos eternamente ao teu lado, além do rio, Senhor. Que o Senhor nos abençoe, para que possamos transpor esse rio, não por nós, Deus, mas pela nossa fidelidade e obediência ao Deus que nos salvou em Cristo Jesus. Não permitas, Deus, que a tua igreja deixe que as vaidades, as concupiscências do mundo possa afetar o nosso coração, que nós permaneçamos fiéis ao Senhor de todo o nosso coração, para que então possamos transpor o rio, os desertos das provações e descansar enfim ao Senhor. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e as eternas consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre todos nós aqui presentes e por todo o teu povo espalhado por toda a face da terra, agora e para sempre. Amém e amém. Amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.